Olá, sejam bem-vindos a mais um programa, mais uma série do nosso Espaço Saber Direito. Esse espaço tão importante para o debate dos importantes temas de estudos do direito. Eu me chamo Irapuan Beltrão, sou professor no Rio de Janeiro, professor universitário, professor de diversos cursos, tanto de pós-graduação quanto cursos para a área de concurso. Sou procurador federal da AGU e vou dividir com vocês um pouquinho do direito financeiro. A nossa semana aí envolve toda essa programação do direito financeiro. Nós vamos passar pelos principais temas do direito financeiro. Nós vamos trazer o direito financeiro dentro da sua perspectiva jurídica, trazer o direito financeiro desde a sua formação com os elementos básicos e as atividades fundamentais para o qual o direito financeiro lida, seja na sua perspectiva histórica, mas, claro, também, principalmente, chegando aos tempos atuais e as suas características, inclusive as suas críticas hoje que o sistema já produz. E, ao longo desses nossos diversos encontros, ao longo da semana, nós vamos trazendo os outros elementos que compõem o direito financeiro, que não apenas sua categorização, que não apenas a sua colocação. Nós vamos acabar abordando as características básicas das normas financeiras, as fontes do direito financeiro, já com aí alguma contribuição do Supremo Tribunal Federal, que tem posicionado de maneira muito clara, inclusive, uma análise que o direito financeiro vai merecer a partir da luz do princípio da separação de poderes e o próprio papel do Supremo Tribunal Federal em relação a isso. Vamos falar de orçamento, com as suas características fundamentais, com os seus ditames constitucionais, com seus princípios específicos e mesmo nos princípios gerais do direito, as características que são peculiares à incorporação desses princípios gerais do direito ao sistema financeiro e, claro, a partir daí trazer os principais elementos que compõem o direito financeiro, especialmente para a gente encerrar a semana falando sobre receitas, despesas, a sua perspectiva tanto de conceituação, classificação, categorização e execução e, claro, especialmente para colocar a lei de responsabilidade fiscal em cima de tudo isso. Uma lei que muda a história financeira do Estado, uma lei que pretende ser uma lei de modificação, uma lei que hoje em dia é tão importante que se aplica não apenas a uma execução direta das normas do direito financeiro, mas acaba produzindo uma interdisciplinaridade inevitável, produzindo uma interdisciplinaridade que vai ser necessária para o bom aplicador do direito. Vai trazer a questão dos serviços públicos, a lógica, inclusive, da tributação, que vai ser inevitável tudo isso, dado que o direito tributário é quem fornece as principais receitas para o Estado financeiro poder agir, e ao longo da semana nós vamos fazendo essa junção dos elementos. Convido a todos para dividir conosco essa semana de direito financeiro, um tema que muitas vezes é relegado no segundo plano de estudo. Houve um tempo em que as faculdades tinham essa cadeira própria, de algumas unidades hoje já de ensino sequer tocam isso, outras relegam talvez até por um estudo opcional, e é um tema que quem quer ser um bom operador do direito, quem quer inevitavelmente trabalhar para o Estado, com o Estado ou em razão do Estado, tem que ter esse contato com as normas das finanças públicas, porque as normas das finanças públicas, os conceitos de finanças públicas, são os fatores decisivos para essa aplicação. Então, se em dado momento o direito financeiro parece relegado, ou esse segmento financeiro parece relegado a um segundo plano de estudo, o que acaba acontecendo é que hoje, ao bom operador do direito, a todos nós que estamos fazendo uma parte aí acadêmica de desenvolvimento, é absolutamente necessário o contato e certamente conhecer alguns desses elementos. Então, ao longo dessa semana, nós vamos contar aqui com a participação das nossas ainda estudantes de direito. Na verdade, Tainara, Cássia e Rayane ainda estão tendo contato na vida universitária. Elas vão dividir com a gente essa semana e, claro, convido a todos vocês também para participar. Querendo, todos vocês que já conhecem o nosso programa, sabem que podem participar pelo caminho das mensagens eletrônicas. Basta encaminhar um e-mail para saberdireito@stf.jus.br. As dúvidas de vocês serão traduzidas de maneira muito interessante, nós vamos ter esses contatos aí. E a única coisa que é absolutamente indispensável para o nosso melhor processar aqui é que toda vez que forem encaminhar uma dúvida, e esperamos que assim o façam com bastante intensidade,
identifiquem, por favor, que estamos falando ou que as dúvidas se referem a esse nosso tema, a esse nosso tópico aqui do direito financeiro, colocando, se possível, de maneira explícita, não apenas a matéria, mas também referenciando o meu nome, por favor, Irapuan Beltrão, repito, e a partir daí nós conseguiremos abordar não apenas as dúvidas que vocês estão trazendo, mas até outros temas que serão delas consequência. Então, essa é a nossa programação. Ao longo da semana nós vamos abordando esses principais temas e, claro, com a participação de todos, nós vamos acabar fazendo um bom curso, ainda que, claro, com a nossa limitação de tempo, a gente saiba que, inevitavelmente, outros temas vão acabar sendo reproduzidos. Mas, de qualquer maneira, quando pensamos o direito financeiro, algumas situações são absolutamente indispensáveis a tudo isso. Vejam, a própria lógica do direito financeiro, ela se confunde um pouco com a origem do Estado. A verdade seja essa. Se pensarmos o Estado moderno, claro, estamos pensando o Estado moderno. O Estado moderno, ele surge já com o problema das finanças públicas. Eu sempre provoco a todas as minhas aulas que basta pensarmos naquele... que seja o filme de Robin Hood que um dia nós vimos, ou aquele Estado medieval, aquele Estado onde começavam a surgir as maiores luzes jurídicas, o grande problema estava nas finanças, porque o rei absolutista, monarca lá, que tudo podia, que tudo achava que podia, ele estava preocupado em coletar a maior quantidade de recursos possíveis daquela sociedade que a ele era ligada, sem que necessariamente ele retribuísse com as mesmas qualidades, com as mesmas capacidades. Isso sem esquecer que naquele momento em que o direito constitucional ainda era um embrião do que chega a ser o Estado constitucional moderno, naquele momento não havia muita disciplina em relação a como o direito financeiro chega hoje. Muito pelo contrário. Não havia disciplina na coleta dos recursos, não havia disciplina nenhuma em como o Estado agia com esse particular, como agia com o seu cidadão, não tinha nenhum cuidado. Basta lembrarmos que, por exemplo, as cenas desses filmes são de um gestor estatal, ou de um xerife, do que quer que seja, enfiando o pé na porta para entrar e falar assim, olha, eu vim aqui coletar os recursos, e sai cavucando na casa das pessoas até achar os recursos que dele precisava, quase aquilo que hoje nós chamaríamos de um procedimento confiscatório. Essa disciplina, essa lógica do direito financeiro vai se desenvolver, portanto, a partir dessa compreensão do Estado que se desenvolve dentro do campo do Estado de Direito. Muitos, inclusive, trazendo a sardinha para o nosso lado, evidentemente, identificam que grande parte da contribuição em que houve em relação à proteção dos direitos fundamentais, à proteção dos direitos do cidadão, refletia os problemas de relacionamento que eram mais sensíveis no campo financeiro. É com isso que o Estado moderno vai se desenvolver. Lembro que das lições básicas do direito constitucional, quando identifica os textos constitucionais modernos e referencia a Carta Magna lá do século XIII, aquilo ali basicamente foi um momento de discussão, onde alguém que ainda podia, ou que já podia discutir com o soberano, questionando, olha, como nós vamos pagar, como nós não vamos pagar, como nós vamos nos relacionar. Você, rei da Inglaterra, aí, você tem que ter algum tipo de consenso quando exige novos recursos da sociedade. Você não pode simplesmente pretender ter recursos porque você acha que precisa gastar. E vejo que, recentemente, houve o mesmo debate, a Inglaterra passando por um processo de crise, claro que não mais agora, questionando ao rei, olha, você vai ter que fazer uma nova Carta Magna, mas a crítica que houve em relação, por exemplo, aos gastos do eventual casamento do príncipe, essa história não é uma história nova e é a partir disso que o direito financeiro começa a ser desenvolvido. Ele começa a ser percebido, muito confundido, inclusive, com a história do direito constitucional. A lógica do direito constitucional é também uma lógica de desenvolvimento do direito financeiro. As nossas constituições na história do mundo e também na história brasileira vão sendo desenvolvidas a partir desse contexto. Então, é um ramo do direito, como eu estava lhes sugerindo desde o início, que precisa de uma interpretação cada vez mais constitucional, precisa de uma interpretação cada vez mais ligado
a essa própria noção de qual é o papel do Estado. O que queremos do Estado? O que o Estado vai fazer? O que o Estado vai desenvolver e quanto ele vai precisar de recursos nesse sentido? O como nós vamos exigir do Estado que ele cuide bem dos nossos recursos, cuide bem da nossa atividade, sobremaneira, porque aquele dinheiro não é dele, não é do governante, não é do governante poder gastar da forma que bem entender. Ele tem que desenvolver isso a partir dos interesses públicos que nos cercam. E é nesse contexto, é nessa perspectiva, é nessa análise que a lógica financeira inevitavelmente se confunde também com a lógica do direito administrativo. Porque se pensarmos a própria noção do Estado, o Estado, ele só se justifica, genericamente pensando, porque ele tem que fazer algum tipo de atividade na contrapartida ou em favorecimento do cidadão que o agrega. Quer dizer, se é verdadeiro desde sempre que povo é elemento formador do Estado, o Estado só se justifica na medida que retribui determinados tipos de serviços, serviços esses, claro, que serão traduzidos, e aqui eu vou falar em sentido amplo, como serviços públicos como um todo. Esse processo de identificação do serviço público cada vez menos pode ser afastada de uma compreensão das finanças públicas. Eu não posso imaginar que o Estado vai decidir por fazer determinado tipo de atividade ou deixar de fazer outra ou prometer que fará uma terceira sem ter a preocupação de como ele vai gerenciar isso financeiramente falando. É por isso que toda a perspectiva da construção do direito financeiro vem, seja na doutrina clássica ou na mais moderna, associada à ideia de necessidade. Quais são as necessidades que cada um de nós tem? Essas necessidades podem ser desenvolvidas de formas diferenciadas. Ilustro aqui, poderíamos pensar que algumas necessidades são necessidades individuais. Eu não preciso do Estado para nada. E talvez hoje, cada vez mais associado a um princípio de subsidiariedade, o Estado só tem que interagir com o particular na medida em que houver efetivamente a identificação de uma necessidade que não seja puramente individual. É claro que algumas necessidades individuais o Estado tem que respeitar, tem que proteger e tem que preservar. Agora, ele não precisa necessariamente, como agente externo, intervir em prol dessa minha necessidade. Essas necessidades individuais dispensam certamente a lógica de atuação do Estado. A lógica de atuação do Estado só começa a ser mais presente quando pensarmos a apontamento de alguma necessidade coletiva. E que, mesmo assim, tem que ser ponderada qual vai ser a melhor forma da sua satisfação. Porque algumas necessidades coletivas nós podemos reconhecer que o próprio Estado não precisa desenvolver. Se pensarmos bem, algumas necessidades coletivas a própria sociedade organizada se desenvolve. Algumas questões, por exemplo, relativas à atuação profissional, houve, ao longo da história, a identificação de que as pessoas agregadas naquela atividade profissional poderiam resolver os seus interesses. O papel do Estado não precisa ser um papel ativo em relação a isso. Muito pelo contrário, pode ser um papel em que ele preserve e procure incentivar as soluções coletivas que a própria sociedade encontra. É algo como se imaginássemos, especialmente para quem mora em prédios, em condomínios de edifício, existem determinadas atividades em que nós, na nossa vida condominial, conseguimos satisfazer. E o papel do Estado não precisa chegar a ponto de intervir como um serviço público estrito sensu, até porque aquela necessidade coletiva foi organizada pelas pessoas. É claro que existe um dado momento em que essa história desaparece, em que eu preciso sim do Estado porque a sociedade não consegue se organizar. E é nesse momento que a necessidade coletiva ganha um caractere de necessidade pública. Ela adjetiva-se a partir da necessidade pública porque, efetivamente, naquela estrutura